Minas Gerais, Brasil, 20 de janeiro de 1996. As irmãs Liliane e Valquíria de Freitas, acompanhadas de uma amiga e vizinha Kátia Xavier, caminhavam pelo bairro onde viviam, seguindo na direção das suas residências. Passava pouco das 3h30 de uma tarde chuvosa e de ventos fortes. Para encurtar a distância, as 3 amigas decidiram cortar caminho fazendo uso de um atalho que cruzava um terreno baldio entre 2 casas. Elas não imaginavam que um evento insólito as aguardava ali e que, a partir daquele dia, suas vidas seriam radicalmente transformadas. Ao cruzarem o lote, as meninas teriam atentado por uma estranha figura encolhida junto ao muro de uma das casas vizinhas. O que elas viram as aterrorizou de tal maneira que as 3 empreenderam fuga sem olhar para trás, tomadas de intenso pavor. Ao chegar em casa, Liliane e Valquíria choravam muito. Quando foram interrogadas pela mãe, afirmaram ter avistado uma criatura medonha de cor marrom escura, pés em formato de V e uma cabeça desproporcional, dotada de estranhas protuberâncias na fronte. As características mais assustadoras eram os imensos olhos vermelhos. O desespero das meninas era tanto que uma delas teria dito à mãe: "Nós vimos o diabo." Mesmo diante do visível estado das filhas, a senhora não acreditou naquela história de imediato. Decidiu conferir pessoalmente, indo até o local indicado pelas garotas. O mesmo ficava nas proximidades da casa delas. Ao chegar no terreno baldio, a mãe das testemunhas encontrou o lugar totalmente vazio. Porém, havia um odor intenso de amônia lá, no exato local onde as meninas disseram ter visto o ser. Tinha também estranhas marcas no chão lamacento, onde um cão farejava o local com muito interesse. Ao retomar, a senhora encontrou as meninas já contidas. Pediu que elas descrevessem de novo a tal criatura que tanto assustara. Elas repetiram a descrição. Só que dessa vez, frisaram que o ser estava agachado rente ao muro. Falou que parecia trêmulo e instável, como se tivesse doente ou ferido. Para corroborar a história das meninas, havia a palavra da amiga Kátia, mais velha que ambas, que confirmou o avistamento e a descrição. Iniciava-se ali um dos maiores fenômenos da história da ufologia no Brasil e no mundo. Enquanto o relato das meninas era repassado pela vizinhança, outros eventos igualmente curiosos aconteciam, chamando a atenção da pacata cidade de Varginha. Os moradores começaram a notar uma estranha movimentação de veículos militares pelas ruas da periferia. Eram caminhões e jipes do exército que circulavam pela rua chamando a atenção em diversas horas do dia. Viaturas policiais e caminhões dos bombeiros também foram vistos nas imediações, levantando assim suspeitas. Não demorou muito para que as pessoas começassem a ligar os pontos e correlacionar a movimentação militar com a história contada pelas meninas. Quando a mídia tomou conhecimento e passou a se envolver, tornou o caso conhecido em todo o país. A história ganhou dessa forma o curioso título de O ET de Varginha. Vale lembrar que em nenhum momento as 3 testemunhas usaram o termo ET, alienígena ou qualquer sinônimo que ligasse sua história a criaturas extraterrestres. Porém, a descrição da criatura com um ser de cabeça desproporcional e grandes olhos remetia a descrições feitas ao redor do mundo, nos casos relatados de avistamentos e contatos com seres alienígenas. Os dias foram passando. Outros depoimentos surgiriam, tornando o caso ainda mais complexo. O casal Eurico e Oralina de Freitas, proprietários de um sítio nos arredores de Varginha, declararam ter visto um objeto desconhecido sobrevoando as pastagens de sua propriedade. Após ouvirem barulhos no curral, o casal seguiu até a janela, preocupados com seus animais. Era madrugada ainda e estava escuro,
mas as luzes emitidas pelo estranho objeto de formato alongado o tornavam plenamente visível. Os fazendeiros puderam observar a aparição por cerca de 40 minutos, até que o OVNI seguiu na direção da cidade, numa trajetória errática. Aquele avistamento teria ocorrido na madrugada anterior ao encontro das jovens com a criatura. Uma moradora de Varginha disse ter saído para fumar no alpendre de sua casa e, ao olhar para o jardim, avistou um par de olhos vermelhos imensos que a observavam. Era um fim da tarde e, antes que a criatura desaparecesse, ela pôde vislumbrar um ser de pele marrom ou talvez vermelha. Isso teria acontecido um dia após as meninas terem dado seu testemunho. O zelador do zoológico local disse ter visto quando um caminhão de bombeiros teria trazido um animal desconhecido para o zoológico. O mesmo estava preso numa jaula móvel e coberta com um encerado. Segundo o funcionário, um cheiro muito forte parecia emanar daquele volume. Nos dias seguintes, 3 animais que viviam no zoológico morreram de causas desconhecidas. Procurados pela imprensa, as forças armadas negavam qualquer conhecimento sobre a criatura. Havia quem dissesse ter visto um caminhão do exército capturar um animal em um bosque de eucaliptos, próximo à região do primeiro avistamento. Apoiado pelo ceticismo geral, os militares afirmavam que aquela história não passava de uma histeria coletiva, potencializada pelo alarido da mídia. Explicavam que os veículos militares vistos pela cidade estavam retomando de manutenções. Porém, o outro acontecimento viria à tona, colocando por terra a versão do exército. Na noite do dia 20 de janeiro, algumas horas após as 3 jovens terem se defrontado com a criatura, durante uma patrulha pela cidade, o soldado Mário Xerezi deparou-se com um ser estranho, cujas características lembravam as descritas pelas testemunhas. Sem hesitar, o policial saltou da viatura e atracou-se com o ser, derrubando-o no chão e conseguindo alojá-lo na viatura. Porém, durante a luta, a criatura arranhou as costas todas do policial. Mário Xerezi morreria dias depois, tomado de uma estranha infecção que se alastrou rapidamente por seu organismo, causando falência múltipla dos órgãos. Sobre a morte do soldado não houveram declarações oficiais. Uma outra ocorrência ainda causou estranheza na população. Foi o inesperado isolamento de toda uma área de um dos hospitais da cidade. Cogitou-se que a criatura capturada pelo soldado Xerezi teria sido trazida até ali para exames, ou talvez até mesmo para uma autópsia. Após a repercussão do caso, a família das jovens Liliane e Valquíria declarou ter sido visitadas por um trio de homens que usavam ternos pretos idênticos. Eles teriam oferecido dinheiro para que as meninas desmentissem o ocorrido. A mãe das garotas recusou-se a aceitar. Ao ser questionada pela identidade dos homens, eles teriam ficado em silêncio e apenas ido embora. Nunca mais retornaram. Após esmiuçar o caso de todas as maneiras, a mídia passou a tratá-lo com desdém e até mesmo com deboche. Um dos ufólogos mais atuantes no caso, o Birajara Rodrigues, chegou a escrever um livro sobre o ocorrido, e até mesmo o jornal americano Wall Street fez uma edição de capa abordando o tema. Ao contrário do que muitos podem pensar, o caso Varginha é um dos mais debatidos pelos ufólogos do mundo inteiro, sendo considerado tão ou mais relevante ainda que o caso Roswell, ocorrido nos Estados Unidos no fim dos anos 40. As 3 testemunhas mais conhecidas levam atualmente vida muito simples. Até hoje, elas ainda confirmam a história, repetindo com exatidão cada detalhe. Nunca ganharam nada com aquele ocorrido. Ficou pra gente a pergunta se aquela criatura seria mesmo alienígena. Se não era, o que era então? Teriam os militares capturado realmente as criaturas? O caso Varginha permanece ainda um enigma.